Gente, a criança e o consumo de produtos infantis tem crescido muito, muito. Por isso que a Solo vem a cada coleção colocando, adicionando mais itens na linha infantil. Por quê? Eu não sou pai, mas quem é pai e quem é mãe, a primeira coisa que você quer resolver é do seu filho, depois você resolve o seu. Então se chega aqui com criança e não tem, puta, tem uma possibilidade grande dessa pessoa migrar para outra loja, para outro lugar, onde ela vai resolver o do filho dela. Isso é estatístico, isso acontece. A Solo tem essa percepção e a gente vem aumentando o mix da linha infantil por conta realmente da aceitação que o nosso produto tem e de identificar isso no varejo. Vender criança é assim, se pôs, ficou bom, vai levar, e entendeu? deixa eu te perguntar, ontem eu já vendi, né? Tá. Tinha 2 filhos. Que legal. Que tamanho? Que é a partir de que tamanho? 4, 6, Então, 8, ela 10 e queria 12. menorzinho, aí não tinha. Ela A gente levou começa, só pra menina. a gente começa e no ela 4. queria pro menino de 2 Infelizmente, assim, a gente ainda tem algumas deficiências nesse sentido, até por conta que assim, a gente precisa que o volume aumente para que a gente faça outros tamanhos, né? Onde eu vou achar? Não tem achado, né? O menor que a gente tem é 4, Marjorie. Não só da linha. Ela fala, mas eu tenho. Não só da linha de segunda pele, mas a gente tem o fleece também, tudo. A gente parte do 4 e vai até o 12, né? Enfim, a gente sabe que tem essa demanda um pouco menor, mas a gente ainda precisa realmente que isso aumente para que a gente consiga realmente produção, né, para isso. É uma questão diretamente ligada à produção, a giro, né? Então, assim, é lembrar que tem a linha infantil também, né, tanto do X-Power quanto do X-Termo. Ficou tranquila a questão do X-Power aí, para vocês entenderem a diferença entre o X-Termo? Questão de temperatura, né? Eu volto a dizer, isso é muito particular, mas o X-Power, ele é um tecido que foi desenvolvido para atividades em temperaturas extremas. Daí a gente está dizendo temperaturas abaixo de 0. Tá? Ele foi desenvolvido para isso, sempre utilizando as camadas superiores, né? Até pegando um gancho do que eu acabei de falar. Nós temos o representante do Rio de Janeiro que vive na Antártida. Ele passou agora, antes de pegar fogo, ele estava lá, ele estava de X-Power e de warm-up o tempo todo. Ele falou, eu só fico de X-Power e de warm-up o tempo inteiro, na Antártida. Quer dizer, são duas peças que vão te dar uma capacidade térmica muito boa, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o warm-up. Legal a diferença do power, do termo, tranquilo mesmo, gente. Beleza. Maravilha. Vamos falar agora do sensor, já que nós estamos falando aí de toda a linha de segunda pele, a gente vem agora para o X-Sensor. O X-Sensor, ele é um produto que também é considerado uma segunda pele, só que é uma segunda pele para situações onde, eu não diria onde não esteja frio, mas situações onde a questão de geração de calor é exigida, onde você gera muito calor e muito suor, tá? Que vai ser no calor, né? Então é uma segunda pele bem mais fina, vocês podem notar. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar o produto na mão, né? E aqui a gente tem alguns diferenciais também nesse tecido. Primeira grande diferença que a gente pode mostrar é que vocês não conheceram o antigo. O X-Sensor, ele foi relançado. Esse era um produto que estava em linha. A gente fez um relançamento em outubro do ano passado, mudando completamente o produto, mudando o tecido, mudando a construção, mudando a modelagem, para oferecer realmente um produto. Esse era o antigo, para vocês terem uma ideia. Esse aqui era o antigo, tá? Que era um tecido da Polartec também, com essas características de maior transpirabilidade, porém ele não tinha alguns tratamentos, nem o design que a gente colocou agora no relançamento. Então vamos lá. Aqui uma coisa que é bacana vocês saberem é que é uma segunda pele, mas ela não... E que as outras também não precisam ser usadas só como segunda pele. Eu às vezes uso o meu X-Term por cima de uma camiseta, mas aqui no dia a dia e tudo. Mas aqui não, aqui é para usar como camiseta também. Você pode usar como uma segunda pele, embaixo de uma roupa, mas pode e deve usar como uma camiseta. Para uso do dia a dia, para andar de bike,
para ir para academia, para correr no parque, até mesmo para usar como camiseta. A gente tem ela de manga curta e ela tem algumas funções que vão oferecer muitos benefícios para quem usa. Bom, primeiro, a gente colocou na caixinha uma informação aqui, ó, que é o que a gente precisa focar primeiro. -3, tá vendo esse -3 aqui? A gente está dizendo aqui com esse -3 que nós colocamos tratamentos nesse tecido que vão proporcionar uma perda de até 3 graus da temperatura superficial da pele. Lembrando que temperatura superficial da pele é uma coisa e temperatura corporal é outra. Então nós não estamos dizendo aqui que eu vou diminuir a temperatura do seu corpo. Não, eu vou diminuir a sensação térmica, a temperatura superficial da pele. E como que isso funciona? São duas tecnologias associadas que a gente deu o nome de efeito sombra, porque é basicamente o que acontece. Então, o efeito sombra, ele é, na verdade, composto por duas tecnologias. A primeira tecnologia chama Nano Aqua Chem. Tudo que é nano é invisível e atua na questão molecular do tecido. Tá? O Nano Aqua Chem, ele vai atuar refletindo e dispersando os raios infravermelhos. Exemplo prático para mostrar para o cliente de vocês o que é o raio infravermelho. Você está na praia, debaixo do guarda-sol, e mesmo assim você está com calor, não está? Isso é o infravermelho. O infravermelho você não vê, ele é invisível ao olho nu, ele é radiação. Tá? E essa radiação é que dá aquela sensação de calor para a gente. Tá? Então a parte externa ela vai refletir e dispersar o raio infravermelho. Nano Aqua Chem é a tecnologia. Isso vai te dar uma perda de aproximadamente 2 graus da temperatura superficial da pele. Só essa parte externa, o tratamento externo. Tá, mas na caixinha está dizendo que são 3. Uma perda de até 3 graus. Isso mesmo. Só que a outra tecnologia e o outro tratamento a gente fez na parte interna do tecido. Por quê? Esse tratamento ele é feito com xilitol. Xilitol é um produto natural, é uma planta, tá? Aí vocês podem até meio que para o cliente entender, ó, xilitol e o mentol é mais ou menos a mesma coisa, é uma planta. Para ele entender de que é um produto natural, não vai agredir em nada ele, pelo contrário. E como que o xilitol atua? Gente, o xilitol você encontra, por exemplo, na bala de house. Se você pega uma bala de house e põe na mão, é uma bala normal, né? Não acontece nada, certo? Se você pega o house e coloca na boca, quando você coloca ele na boca, ele te dá aquela sensação de frescor. Por quê? Porque entrou em contato com água, entrou em contato com a saliva. E é por isso que a gente usa o xilitol na parte interna. Quando você sua, o suor entra em contato com a parte interna, que está o xilitol, e o xilitol daí entra em ação, te causando aquela refrescância. A soma do Nano Aqua Chem, que reflete e dispersa o infravermelho, com a ação do xilitol na parte interna, vai te dar o que a gente está colocando na caixinha, que é uma perda de até 3 graus da temperatura superficial da pele. Esse é o efeito sombra. São essas duas tecnologias fazendo com que você tenha uma sensação térmica, uma perda superficial de temperatura de até 3 graus. Tá? Isso é muito legal, isso efetivamente acontece. Eu estava aqui um dia, né, você me falando que de passar a mão no tecido aqui assim, você já sente que ele é um tecido mais fresco mesmo. Quando você tá na rua, que você sua, que você tá usando, é perceptível que você realmente fica com a temperatura superficial da pele mais baixa. Eu levei para um amigo meu, ele anda de moto, Tá. as motos grandes com as roupas, né? De moto, Ele isso aqui adorou, se virou a calça febre no e mercado de moto. Tanto é que eu já até vendi para cliente mesmo. O motociclista é um outro público forte da Solo, gente. Assim, compra X-Termo, compra X-Sensor, compra X-Power, eles compram toda a nossa linha, eles identificam a Solo como o produto premium, porque esses caras investem quase mais uma moto em equipamento. E eles consideram a Solo um equipamento, um dos equipamentos que eles usam.